A cultura capixaba é diversa. Ela conecta saberes e territórios. É o que faz gente ser a gente. Somos muitos. Somos múltiplos. Um mosaico que nos faz sentir em casa. Capixabas. E nos conecta com o mundo. Faça, interaja, sinta, conheça a cultura do Espírito Santo. Acesse nossa nova plataforma de conteúdo em www.culturaconecta.es.gov.br. Assista, curta, compartilhe. É a diversidade cultural ao seu alcance. Cultura Conecta, Secretaria da Cultura, Governo do Espírito Santo. Olá, eu sou Eduardo Perim e esse é o Bricolagem em Casa. Essa é uma série para todos os públicos e todas as idades. Aqui irei abordar técnicas de trabalhos manuais e o passo a passo para você projetar e construir objetos de decoração com as próprias mãos, usando ferramentas de fácil acesso que você pode encontrar na sua casa. Mas afinal, o que é bricolagem? Bricolagem são pequenos trabalhos manuais feitos sem a necessidade de recorrer a serviços de um profissional especializado. Trabalhos de jardinagem, reciclagem de objetos, pintura e reforma de móveis, artesanato, enfim, são atividades de execução simples ou mais trabalhosa, onde você é o responsável pelo trabalho realizado. O processo de bricolagem está relacionado com o conceito do it yourself, que significa faça você mesmo. É um conceito criado nos Estados Unidos na década de 50. Geralmente a bricolagem funciona como um hobby, o que proporciona momentos de muito prazer e satisfação para quem está executando a atividade. A partir desse conceito, o Bricolagem em Casa vai mostrar 5 projetos de faça você mesmo, para transformar um espaço da sua casa. O espaço escolhido para essa série de vídeos será o hall de entrada. Em virtude do cenário atual que estamos vivendo no mundo, com a pandemia do Covid-19, nós estamos passando por um processo de adaptarmos a novas rotinas e comportamentos. 5 projetos que serão ensinados irão compor o espaço de entrada, que vamos chamar de área suja, como uma forma de despertar consciência para novas práticas e adaptação nesses novos tempos de pandemia e também pós-pandemia. Aqui vou mostrar que criatividade, beleza e consciência em relação à higiene caminham juntos. Mas antes de começarmos a colocar a mão na massa, eu vou falar sobre alguns conceitos importantes e métodos que usam e ajudam na hora de pensar em projetos de bricolagem a ser desenvolvido. A consciência ambiental é entendermos o meio onde estamos inseridos e o funcionamento do meio ambiente e como nossas ações causam impactos de curto, médio e longo prazo. Então, quando falamos de exercer a bricolagem, estamos falando em fazer com as próprias mãos. E com isso, é importante desenvolver propostas de obra limpa, que ressignificam materiais e objetos com a ajuda da desconstrução da perfeição. Mas espera aí, obra limpa, ressignificar, desconstruir a perfeição? Pois bem, vamos lá. Obra limpa é o termo usado na construção civil para o gerenciamento de resíduos que são gerados numa obra. Só passando um panorama para vocês, no Brasil são gerados 122 mil toneladas por dia somente na construção civil. E 70% desses resíduos, ou seja, 85 mil toneladas, vêm de pequenas reformas. E eu não estou falando de grandes obras de edifícios, de prédios. Estou falando daquelas pequenas reformas e alterações que fazemos nas nossas casas. Apenas 21% dos resíduos gerados no Brasil são reciclados. Não temos no nosso país usinas de reciclagem suficientes para reciclar toda a demanda de lixo que geramos. Outra problemática é que os resíduos gerados numa reforma são colocados todos juntos numa caçamba, não havendo separação de todo esse material, que é descartado. Podendo juntar isopor, gesso, alvenaria, papel, madeira, tudo isso na mesma caçamba, o que acaba inviabilizando muitas vezes a reciclagem, pois elas são considerados rejeitos e vão parar nos lixões e aterros da cidade, ou seja, retornam para todo o nosso meio ambiente. Então o que devemos fazer enquanto sociedade é reduzir essa demanda. Nesse processo de desconstruir a perfeição, eu vou trazer um exercício que eu aprendi com a designer de interiores Erika Karpuk sobre como exercitar e desconstruir a perfeição. Vamos lá? A primeira dica é consumir o necessário. Na hora que vamos fazer modificações em algum ambiente da nossa casa, vamos analisar. Será que precisamos realmente mudar aquele revestimento que está em bom estado de conservação? Às vezes é só pintar, já resolve.
ou então trocar um rejunte pode melhorar bastante a aparência que já existe. Quando você pensa em reutilizar e não trocar, você reduz o consumo e isso também reduz a geração de mais resíduos. A segunda dica é descartar o mínimo. Se seu piso está muito feio e você quer trocar de qualquer jeito, tudo bem. Existem técnicas que podem dar um resultado bem bacana, como por exemplo cobrir o piso com cimento, fazendo aquele efeito de cimento queimado que está muito em alta. Outra opção é colocar piso sobre piso, ou seja, você vai reduzir a quantidade de resíduo, pois não vai tirar o piso que já existe. Pensar em descartar o mínimo é essencial para a gente reduzir as 85 mil toneladas de resíduos descartados diariamente. A terceira dica é reaproveitar ao máximo. Tudo que você pretende tirar ou trocar pode ter um outro uso. Uma porta, por exemplo, pode virar uma mesa ou uma bancada, ou até mesmo prateleiras. Importante nessa questão é usarmos a criatividade para ressignificar objetos e materiais que possivelmente iriam direto para o lixo. Quando a gente pensa em reaproveitamento, a gente deixa de descartar. A quarta e última dica é pensar em artifícios baratos. A tinta é um grande aliado para mudarmos o ambiente ou um móvel gastando pouco. A gente consegue trabalhar com cores de uma forma muito inteligente e tirando proveito disso. Artifícios baratos e materiais básicos, a gente consegue transformar qualquer lugar ou objeto apenas com pequenas alterações estéticas. Agora irei passar para vocês dicas de processos criativos que para mim funcionam. É claro que cada pessoa tem a sua forma de se expressar e estimular sua criatividade. Aqui eu irei mostrar a minha forma de aplicar esses processos e que dão certo para mim. Então, para iniciarmos qualquer projeto, o primeiro passo é buscarmos referências daquilo que estamos querendo fazer. É necessário fazermos uma busca na internet por imagens que exemplificam o resultado que queremos chegar, quanto a texturas, cores, formas, tons. Eu sempre busco me inspirar em tudo que já vi ou já vivi. Lembrar de sentimentos e sensações que as coisas passam é uma forma de aguçar todos os potenciais criativos. Converse com você mesmo e busque qual é a sua intenção para esse projeto. Você também pode colocar uma música que mexe com você de forma positiva. Uma técnica que funciona muito bem para mim é escutar música durante o banho. Esse é um momento de relaxamento em que a mente se esvazia de imagens visuais e ainda tem um barulho d'água caindo. Muitas vezes ficamos muito na tela, olhando para várias imagens e nada aparece. Então, descansar a mente e deixá-la em branco é quando de repente a ideia pode surgir. Agora que já passamos por essa parte teórica e conceitual, coloque em prática os exercícios de desconstruir a perfeição que aprendemos com a designer de interiores Erika Karpuk. E também use as minhas dicas para estimularem e acessarem a sua criatividade para desenvolver as suas ideias. E aí, ficou animado para colocar a mão na massa? Deixe seu comentário nas minhas redes sociais e me conte como está sendo o seu processo após esse conteúdo. Curte e compartilhe para todos. Até a próxima! Olá, eu sou Eduardo Perim e esse é o Bricolagem em Casa. Nesse vídeo, eu irei te mostrar técnicas necessárias para fazer uma pintura na parede, desde a ideação do projeto até a sua produção e execução final. Vamos aprender como desenvolver a ideia de arte no papel à mão livre. Irei falar para você sobre o tipo de tintas, pincéis, rolos e materiais necessários para executar a pintura. Aqui estou aplicando a dica para desconstruir a perfeição, que é usarmos dos artifícios baratos. Bora pôr a mão na massa? Para esse trabalho você vai precisar de lápis e borracha, uma régua ou um escalímetro, estilete, fita crepe, barbante, uma trincha e um rolo e a tinta da sua escolha. Antes de começar a colocar a mão na massa, vou falar um pouco sobre tipos de tintas, pincéis, trinchas e rolos para pintura. No mercado, encontramos variados tipos de tintas, como a PVA, acrílica, esmalte sintético e epóxi. Para esse tipo de trabalho, a tinta mais ideal é a tinta acrílica, por ela ser uma
tinta de secagem rápida e solúvel em água. Ela tem na sua composição uma resina que a torna impermeável, e isso facilita na hora da limpeza. As tintas acrílicas elas podem ser encontradas em 3 tipos de acabamento. Fosco, que é menos resistente à limpeza, mas ressalta menos as imperfeições da parede. Semibrilho, que tem um pouco de brilho, destaca mais as imperfeições da superfície e é resistente à limpeza. E temos também acetinado, que deixa a parede com um toque mais fino, sofisticado, com um brilho suave e que é resistente bem à limpeza. Mas assim como a semibrilho, ela destaca as imperfeições da superfície. Isso é um pincel. Os pincéis são para trabalhos menores, para pinturas com mais detalhamento. No mercado, existem vários tipos e tamanhos. Isso é uma trincha. As trinchas servem para trabalhos maiores e acabamentos de cantos e quinas. Isso são rolos. Os rolos existem na versão de lã e de espuma. No mercado também encontramos variados tipos e tamanhos, destinado cada um para um tipo de uso. Os de lã existem vários tipos e são recomendados para superfícies mais rugosas e paredes em geral. Para paredes mais lisas, usamos o rolo de espuma. E nessa pintura, como só faremos os detalhes, iremos usar o rolo de espuma e a trincha. A primeira coisa que deve fazer é a medição da área que pretende aplicar a pintura. Com uma trena, você vai medir o pé direito, que é a altura do piso até o teto, e depois o comprimento total da área que deseja trabalhar. Aqui temos o pé direito de 2,30 e o comprimento de 2,91. Com essa área definida, já conseguimos ter uma noção do tamanho da nossa intervenção, facilitando a busca de referências na internet. As referências escolhidas foram de acordo com o restante da decoração já existente. Temos a presença da textura comum da madeira, de peças artesanais, e as cores identificadas foram o azul, o amarelo, o laranja e o verde que está presente nas plantas. Agora pegue o papel e o lápis e vamos soltar a nossa criatividade para colocar no papel todas as ideias baseadas nas referências escolhidas. No papel em branco, você vai desenhar as medidas da parede. Você pode usar uma régua ou um escalímetro para que o desenho fique dentro de uma proporção mais aproximada do real. Isso pode ajudar quem não tem muita habilidade no desenho à mão livre. Baseado nas referências escolhidas, criei um conceito em formas geométricas de acordo com o que estava querendo passar com essa arte. A ideia era criar uma janela para o céu, um sol se pondo e um barco, definido pelas formas e cores escolhidas. Fui desenhando tudo numa proporção que ficasse bacana dentro da área definida, e fui anotando as distâncias entre o desenho e o limite da área. No final, resolvi pintar com a própria tinta que iria usar para conseguir visualizar melhor ainda como ficaria o resultado final. Chegou a hora de colocar as ideias do croquis na parede. Nós iremos literalmente desenhar na parede tudo o que está no papel. Com uma trena e um lápis, marque todas as medidas anotadas no seu desenho e risque elas na parede. Para fazer essa forma redonda do desenho, vou usar um barbante e um lápis. Amarre um barbante na ponta de um lápis e estique ele no tamanho do raio do círculo. Esse barbante vai exercer a mesma função de um esquadro. Após a marcação de todo o desenho na parede, se você é desapegado e já desconstruiu a perfeição, só mandar o estilo livre e começar a pintar. Mas se você ainda se sente inseguro, vou dar algumas dicas para obter um acabamento bacana. Com uma fita crepe, isole todas as partes que serão pintadas. Na hora de fazer a forma redonda, corte pequenos pedaços de fita crepe e vai colando sempre seguindo o alinhamento que foi riscado na parede. Certifique-se de que a fita está bem colada e se aderiu bem à superfície. Agora, não tem mistério. É só aplicar a tinta com uma trincha, começando pelas bordas, e depois preencher o restante com um rolo. Coloque uma música e aproveite o processo. Não tenha medo, que você vai conseguir.
Após aguardar a secagem total da tinta, veja se é necessário dar outra demão. Caso sim, é só passar tinta de novo. Verifique no rótulo da embalagem os tempos necessários entre as demãos e de secagem total da tinta. Terminando, é chegada aquela hora que dá uma grande satisfação, tirar toda a fita crepe. E prontinho, já temos a arte na parede do jeito que foi idealizado. Agora que eu já passei todas as dicas, coloque em prática. Vá no seu tempo, que você é capaz e vai conseguir sim. Qualquer coisa você já sabe que pode me procurar nas redes sociais, que estarei lá à disposição. Me conte o que você achou nos comentários. Curte e compartilhe para todos. Até o próximo vídeo. Olá, eu sou Eduardo Perim e esse é o Bricolagem em Casa. Nesse vídeo, irei fazer uma prateleira multifuncional. Vou abordar toda a parte de ideação do projeto, aplicando as dicas de reaproveitamento máximo, com os recursos já existentes na sua casa, alinhado com criatividade. Também vou apresentar a vocês mais materiais e ferramentas que irei usar ao longo deste vídeo. Para criar a prateleira multifuncional, primeiro pensei qual seria a sua funcionalidade e quais as demandas existentes para organizar o espaço. Nesse caso, as demandas aqui são um espaço para apoiar o álcool em gel 70, alguns objetos de decoração, pendurar bolsas, máscaras e a coleira do cachorro. Como a ideia é reaproveitar o máximo, aqui eu já tinha esse cabideiro de madeira. Eu vou adicionar ele na base da prateleira que irei fazer. Para esse trabalho, você vai precisar de 2 tábuas de madeira 1 metro por 10 centímetros, lixa da numeração 150, cola instantânea, seis parafusos para madeira, 3 parafusos com bucha, chave Phillips, brocas, uma fina para madeira e uma broca para alvenaria, tinta da cor da sua escolha, uma trincha ou um rolo para pintura, furadeira, e aqui eu vou usar o cabideiro que já existia aqui em casa. A lixa é um papel com superfície abrasiva que serve para eliminar imperfeições, contaminantes, brilho e facilitar a aderência entre as demãos de produtos a serem aplicados, permitindo um acabamento ideal. Existem vários tipos de lixa no mercado e cada um com uso específico de acordo com o tipo de material e da atividade que vai exercer. Basicamente na marcenaria, usa-se lixas de numeração 80 a 240, onde consegue obter um bom acabamento. As lixas de numeração maiores, 80 a 100, são lixas grossas, portanto são indicadas para lixar madeiras que estão mais rústicas, num estado mais desgastado, sujo ou com aplicação de tinta e verniz. As lixas mais finas, que têm a numeração entre 220 e 240, servem para dar o acabamento à peça. Então, geralmente o processo de lixar é o seguinte. Primeiro você analisa qual é o estado da madeira e vai lixando da lixa mais grossa, que tem a numeração menor, e vai para a lixa mais fina, que tem a numeração maior. A cada passagem de lixa, sinta a peça, passe sua mão na madeira, que irá sentir a diferença e descobrirá quando sua peça estiver pronta. Na marcenaria é assim, muitos processos aprendem no toque. A montagem da prateleira multifuncional será da seguinte maneira. Vamos pegar uma tábua de 1 metro por 10, que vai ser a base da prateleira, que vai ficar encostada na parede, e iremos parafusar a outra tábua de 1 por 10 por cima dessa base. E aqui iremos colocar os parafusos. Vou pegar o meu cabideiro de madeira que já existia aqui e vou acrescentar ele nessa base que ficará encostada na parede.
e assim ficará a nossa prateleira multifuncional. Vamos começar lixando toda a peça. Uma dica para ajudar durante o lixamento é pegar um toco de madeira e envolver com a lixa. Além de aliviar a força da sua mão, o toco de madeira, por ser plano, mantém um lixamento mais uniforme da peça. Após lixar, passe um pano úmido para tirar todo o pó acumulado. Para começar a montar a prateleira, primeiro pego uma das tábuas e passo a cola instantânea na sua lateral. Coloco a outra tábua de madeira deitada por cima da lateral que passei a cola e espero por um tempo, pressionando as peças até que elas colem. Agora, com uma broca para madeira bem fina, irei fazer 6 furos na madeira que vai ajudar na hora de reforçar com os parafusos. Em seguida, pegue os parafusos e coloque nos locais que foram feitos os furos. Peguei o cabideiro que já tinha, e estou aproveitando neste projeto, e prendi ele em um dos cantos da prateleira. E no outro lado, colei pregadores com cola instantânea que vão servir como porta-recado ou retrato. Com uma broca para madeira, faço furos nas duas extremidades da base da prateleira, que será por onde colocaremos o parafuso para prender na parede. Antes apresento para vocês a furadeira. Muitos têm medo dela por se tratar de uma ferramenta elétrica e que faz muito barulho. Aqui vou te mostrar que o uso dela pode ser muito mais fácil do que você imagina. Existem muitos tipos de furadeira no mercado. Essa aqui, por exemplo, é uma furadeira e também parafusadeira. Recomendo sempre que antes de manusear a ferramenta, leia o manual de instruções, porque lá tem todas as especificações e indicações de como usar da melhor forma a sua ferramenta. Para cada tipo de material que você for perfurar, existe um tipo de broca. Aqui nós vamos usar a broca para alvenaria, que é essa que tem uma ponta que parece um martelinho, e a broca para madeira, que tem essa ponta fina. Quando usamos a furadeira, o ruído pode ser muito grande. Então, para tornar o trabalho um pouco mais confortável, use protetores auriculares. Para fazer a instalação, primeiro coloco o cabideiro multifuncional no local onde irei instalar e confiro se está tudo alinhadinho. Nessa hora, você pode obter ajuda com um nível, que é essa ferramenta que nos permite nivelar. Se você não tiver o nível, uma dica bacana é que existe nível em versão de aplicativo para celular. Tudo nivelado? Então é só marcar o local dos furos. Atenção! Antes de fazer o furo, confira qual a numeração da broca indicada para aquela bucha. Geralmente na bucha tem um número, que é a numeração da broca indicada para fazer o furo. Outra dica bacana é prender uma sacola com uma fita crepe na parede, bem abaixo do local onde será feito o furo, para que no momento da perfuração todo o pó gerado caia dentro da sacola, evitando fazer uma bagunça maior. Agora é só manter a firmeza e fazer o furo. Seguramos a furadeira com as duas mãos, uma segurando a máquina e a outra fazendo pressão no sentido da parede. Pronto, furos prontos, bucha no local, aperte os parafusos e está instalada a prateleira multifuncional. Como vocês viram, eu usei a parafusadeira e furadeira para fazer os furos. Mas você consegue fazer todo esse processo usando apenas ferramentas manuais. Às vezes estamos cansados com alguma coisa que temos em casa
E com a criatividade, aproveitei os recursos que tinham ao meu alcance, juntei tudo e saiu um projeto bem bacana. E aí, o que você achou desse projeto? Me conte nos comentários, curte e compartilhe para todos. Até o próximo vídeo! Olá, eu sou Eduardo Perim e esse é o Bricolagem em Casa. Nesse vídeo eu irei fazer um banco sapateira usando apenas um caixote que já tinha de um outro projeto que havia feito. Vamos aplicar aqui a dica de consumir apenas o necessário. Para esse projeto, irei fazer uma adaptação no caixote, para torná-lo funcional para a sua nova função, que será de um banco sapateira. Para esse trabalho, você vai precisar de um caixote de madeira, um arco e serra, uma régua ou também uma trena, lixa para madeira na numeração 150, 20 metros de corda, uma fita crepe, 4 rodízios, chave Phillips e uma broca para madeira. Para transformar esse caixote no banco sapateira, primeiro a gente tem que analisar toda a estrutura do caixote. Nós temos aqui 60 centímetros, com essa lateral mais alta de 35 e essa aqui de 28,5. O primeiro passo que vamos fazer é tirar essa lateral mais alta. Vamos cortar aqui essa alça para que a gente alinhe todo o caixote. O segundo passo, vamos criar uma prateleira ao meio. Como será feito isso? Vamos fazer nessa lateral furos por onde a gente vai traçar com a corda, criando essa prateleira ao meio. E o terceiro passo será que vamos colocar os rodízios no fundo do caixote. E é isso. Esses serão os processos para a gente montar o nosso banco sapateiro. Vamos botar a mão na massa? O primeiro passo que vamos fazer é remover essa alça do caixote com arco de serra. Vamos colar uma fita crepe no alinhamento que iremos fazer o corte. Essa fita serve para guiar o corte que será feito. Agora que já cortamos as alças do caixote, né, deixamos eles alinhados com todas as bordas, nós vamos marcar na lateral deles, exatamente no meio, marcando aqui, deu 28,5. Então nós vamos colocar 14,25. Esse é o meio. Agora nesse meio nós vamos dividir, marcar de 2 em 2 centímetros, que é onde nós vamos fazer o furo para passar a corda. Agora que a gente já tem todos os pontos marcados, vamos fazer os furos com uma broca para madeira.
Após cortar as alças do caixote e fazer os furos nas laterais, vamos lixar para dar acabamento e tirar as rebarbas que ficaram com os cortes e os furos na madeira. Para começar a traçar, nós vamos pegar a fita crepe e enrolar na ponta, que isso vai facilitar na hora de a gente encaixar pelos buracos. Vamos iniciar o traçado com a corda que será a prateleira do nosso banco sapateira. Passei a corda pelo buraco de uma lateral e levei ela até o buraco da outra lateral na mesma direção. Encaixei a corda no buraco ao lado e segui até o buraco da outra lateral e fui fazendo assim, em zigue-zague, até o final. Depois fui puxando a corda para criar uma tensão maior e ter estabilidade. Para o acabamento, dei um nó simples e queimei as pontas com um isqueiro. Na parte de baixo do caixote, vou colocar os rodízios em todas as suas laterais, posicionando eles a 2 dedos afastados da extremidade. Marco os pontos onde iremos parafusar e com uma chave Phillips prendemos os parafusos. Esse caixote já estava todo envernizado. Preferi deixar ele assim, fazendo apenas um retoque com tinta na lateral que cortamos. Então, para isso, eu isolei todas as partes que não seriam pintadas com fita crepe e passei a tinta. Na internet, você encontra várias referências para se inspirar e soltar a criatividade
para personalizar o seu móvel do jeito que você quer. Prontinho, já temos novo sapateiro, novinho, reaproveitando materiais e consumindo apenas o necessário. Viu como é simples usar as dicas de desconstruir a perfeição e aplicar nos seus projetos? E aí, o que você achou? Conte para mim nos comentários, curte e compartilhe. Até o próximo vídeo. Olá, eu sou Eduardo Perim e esse é o Bricolagem em Casa. O projeto desse vídeo é uma luminária de macramê. Usando apenas uma corda para cobrir um fio, faremos uma luminária bem charmosa e super versátil. Também irei mostrar como fazer toda a parte elétrica necessária para ligar a luminária. Bora lá? Para esse trabalho, você vai precisar de uma chave Phillips, um estilete, um alicate, um plug macho, um soquete com interruptor, cabo PP, cordão de algodão, fita crepe e 2 pregadores. Para começar a fazer a instalação da luminária, nós vamos pegar o cabo PP. O cabo PP é aquele cabo que ele é redondinho e dentro dele tem 2 fios. Começo desencapando o cabo PP. Nesse tipo de fio, é bom dobrar e dar um pequeno corte e deixar ele se rasgar, porque você não sabe onde estão os fios de dentro e não é bom correr o risco de cortar eles também. Faço isso até que toda a parte preta esteja separada e puxo para tirar ela, deixando os 2 cabos de dentro expostos. Em seguida, desencapo também os cabos de dentro, cortando toda a volta com um estilete. Cuidado para não fazer com muita força e cortar os fios de cobre também. Para ficar mais fácil de trabalhar, eu enrolo os fios de cobre. Pego o soquete onde irei prender esses fios e dentro dele tem esses 2 quadradinhos, com um parafuso na ponta. É onde irei prender as 2 pontas dos fios de cobre. Para prender, basta soltar os parafusos o máximo possível sem tirar eles e é só passar o fio de cobre no buraquinho que aparece no quadradinho do soquete e reapertar os parafusos. Deixamos para colocar o plug macho no final, pois ainda iremos fazer o macramê e depois adicionar umas miçangas para fazer o acabamento do fio. Para calcular a quantidade de corda que vamos precisar para cobrir toda a extensão do fio, nós vamos multiplicar o tamanho do fio por 10. No caso, a nossa luminária vai ter 2 metros. Então, nós vamos precisar de 20 metros de cordão de algodão. Primeiro, vou unir as 2 pontas do cordão de algodão e vou puxando até achar o seu meio. Agora, pego o soquete com o fio, coloco no meio do cordão, bem abaixo do soquete, e vamos começar a fazer o nó espiral. Faço uma barriguinha com o cordão que está do lado direito e levo para o lado esquerdo, passando por cima do fio. Pego o cordão do lado esquerdo, passo por cima do cordão da direita, por baixo do fio e laço na barriguinha. Ajeito o nó junto ao soquete e, para ajudar no processo, prendemos o soquete na mesa com uma fita.
Uma dica para não se atrapalhar com um monte de corda é enrolar o cordão em um pregador e ir soltando aos poucos durante o trabalho. Segue fazendo o mesmo processo até o final. Faça uma barriguinha com o lado direito, levo para o lado esquerdo passando por cima do fio. Pego o do lado esquerdo, passo por cima do cordão da direita, por baixo do fio e laço na barriguinha. Chegando no final, eu dei um nó simples em cada lado do cordão, cortei o excesso e passei cola-pano. Agora iremos finalizar a luminária instalando o plug macho na outra extremidade do fio. Repetirei o processo que já passei anteriormente. Desencape o cabo PP, deixe os 2 fios internos expostos, desencape também os 2 fios internos e enrole os fios de cobre. Antes de conectar os fios no plug macho, coloquei umas miçangas para dar um acabamento e um charme a mais na luminária. Abro o plug macho e dentro também tem os mesmos quadradinhos que tinha no soquete. Solte os parafusos o máximo possível sem tirar ele, passe o fio de cobre pelos buraquinhos e aperte os parafusos. Feche o plug e prontinho, temos uma luminária com fio de macramê. Essa luminária é bem simples de fazer e é uma peça muito versátil. Você pode colocá-la em cima de algum móvel, pendurada em prateleiras, pendurada em ganchos, em uma mão francesa, ou seja, como quiser. Só é necessário que tenha uma tomada próxima ao local. E aí, o que você achou desse projeto? Conte para mim. Qualquer dúvida, me procure nas redes sociais. Curte e compartilhe para todos. Até o próximo vídeo. Olá, eu sou Eduardo Perim e esse é o Bricolagem em Casa. Mostrarei um projeto super simples, rápido e fácil de fazer, usando garrafas de vidro e cimento cola. Irei fazer um vaso bem diferente, com uma pegada rústica e o melhor, usando objetos que possivelmente iriam para o lixo. Mais uma vez, trabalharemos com criatividade, aproveitando de artifícios baratos, consumindo menos, reaproveitando o máximo e descartando o mínimo. Para esse trabalho, você vai precisar de uma garrafa de vidro, adesivo vinílico, uma lixa, cimento cola, um recipiente para fazer a mistura e uma colher para misturar. E uma fita métrica. Para começarmos a fazer o vaso, primeiro vamos fazer o molde, e para isso precisamos saber o tamanho da garrafa. Aqui temos uma garrafa que tem 19 cm de altura e 20 cm de circunferência.
No adesivo vinílico, vamos marcar o tamanho da garrafa adicionando os 2 centímetros de cada lado. No caso, cortei um pedaço de 21 centímetros por 22 centímetros. Colocamos o adesivo vinílico ao redor da garrafa e vamos colando apenas na sua base mais larga. A garrafinha com molde vai ficar assim, com o espaço entre a garrafa e o adesivo. Certifique-se de que está tudo bem colado, bem grudado, para que não vaze a massa de cimento cola que iremos adicionar. Agora iremos preparar a massa. Para essa receita não tem medidas muito exatas. Você vai misturar uma parte do cimento cola e ir adicionando a água bem aos poucos. O importante é chegar a uma mistura com uma consistência mais pastosa. Coloquei a massa no vão que criou-se entre a garrafa e o adesivo vinílico e fui preenchendo até a borda para que fique bem nivelado com a boca da garrafa. Dei umas batidinhas de leve nas laterais para que as bolhas de ar que se formaram dentro da massa subam até a superfície. Depois espere 24 horas para a massa secar e retire o molde. Para finalizar, passei uma lixa para tirar algumas imperfeições e dar acabamento. Prontinho! Agora é só adicionar água e colocar uma flor ou uma planta no vaso para compor o espaço. Com criatividade, deixamos de descartar embalagens que no nosso dia a dia costumam ir para o lixo e criamos objetos decorativos artesanais e únicos. Quando olhamos para os materiais e objetos com outros olhos, alinhados a referências escolhidas e com a consciência ambiental, podemos obter resultados bem bacanas. E aí, o que você achou desse projeto? Me conte que eu estou curioso para saber. Curte e compartilhe para todos. Até o próximo vídeo. Olá, eu sou Eduardo Perim e esse é o Bricolagem em Casa. Estamos chegando ao fim da nossa série Bricolagem em Casa. Aqui pude mostrar para vocês como a consciência ambiental pode nos favorecer quando vamos decorar a nossa casa. Usando as dicas para desconstruir a perfeição da design exteriores Erika Karpuk, estamos exercendo nosso papel enquanto indivíduos da sociedade, consumindo menos, aproveitando o máximo, descartando o mínimo e usando artifícios baratos fazem toda a diferença para o meio em que estamos vivendo, além de fazer bem para nós mesmos quando estamos executando. Apresentei técnicas simples para fazer uma pintura na parede e aproveitei o que já tinha disponível para elaborar os projetos de todas as demandas para o espaço. Todos somos capazes de fazer com as próprias mãos. Lembre de usar as dicas para estimular a criatividade. Elas vão fazer toda a diferença na hora de pesquisar referências e aplicar ao projeto. Para encerrar, vou colocar para vocês um trecho de uma palestra dada pela design exteriores Erika Karpuk na FEICOM, uma das maiores feiras internacionais de arquitetura e construção na América Latina. A cultura do consumo, gente, ela tirou da gente a intenção de fazer, né? Você acha que você não é capaz de fazer, de botar a mão na massa. A única coisa perfeita só pode vir da fábrica. O que você faz nunca vai ser perfeito, sempre vai ser imperfeito. Mas eu posso garantir que, assim, quando você coloca a mão na massa e você faz a coisa acontecer, a satisfação que você recebe é tão grande que não existe preço para isso. Mas o que eu quero trazer aqui é esse movimento de você acreditar no que você pode fazer,
E é justamente aí que mora a desconstrução da perfeição, porque quando você desconstrói a perfeição, você abre a possibilidade para fazer coisas com as próprias mãos e você começa a dar valor às coisas que você tem. Você começa a dar valor ao móvel velho. Você não precisa jogar o móvel fora, você não precisa descartar ele. Você pode ou reforma ou deixa ali, qual é o problema, né? Mas não, a cultura do consumo impõe a vocês, a nós, que a gente tenha as coisas perfeitas. E é isso que a gente tem que quebrar. E aí eu venho com uma frase de Coco Chanel, incrível, estilista, visionária, empreendedora. E ela fala que as melhores coisas da vida são de graça, as que vêm em segundo lugar são muito, muito caras. E aí, bora ver como ficou o resultado final do hall de entrada? E é isso. Vou me despedir por aqui. Espero que vocês tenham gostado e usem as dicas que passei na série. Se você fizer ou se inspirar em algum projeto que passei aqui, me mostre marcando a hashtag Bricolagem em Casa ou me buscando em todas as redes sociais. Curte e compartilhe para todos. Até mais!